O que você faria se, em um único dia, passasse de prisioneiro a segundo homem mais poderoso do maior império da sua era? A história de José do Egito não é um conto de fadas religioso, é o manual de estratégia mais brutal e eficaz já escrito para um homem que deseja construir império a partir do pó. Por 42 capítulos, o livro de Gênesis esconde um sistema operacional para a prosperidade masculina, um código que ignora a sorte e exige um tipo específico de disciplina mental. Hoje, vou desmontar esse código para você e extrair 10 conselhos aplicáveis imediatamente à sua vida financeira, profissional e familiar. O primeiro desses conselhos vai contradizer tudo o que você ouviu sobre pensamento positivo, porque José nunca acreditou em positivo, ele acreditou em preparação. A riqueza que ele acumulou não foi um milagre, foi uma consequência matemática de um framework mental que você pode replicar. E a prova está no fato de que ele previu e governou uma crise econômica global, algo que nenhum guru financeiro moderno conseguiu fazer. Você está pronto para acessar esse nível de clareza? O segredo começa com um princípio que os homens modernos esqueceram: a distinção absoluta entre reagir e interpretar. E é exatamente por isso que a maioria fica presa na corrida dos ratos, enquanto uns poucos, como José, definem as regras do jogo. Antes de mergulharmos nos princípios, preciso que você entenda o contexto real, não o infantilizado. José era o filho favorito de um homem rico, o que imediatamente gerou um ódio feroz em seus irmãos, seu primeiro círculo de convivência. Eles o venderam como escravo. Pause aqui. Esta é a primeira lição prática. A excelência, antes de ser recompensada, é punida pelo ambiente medíocre. Você reconhece esse padrão no seu trabalho ou até na sua família? A jornada dele começa na mais profunda traição, e é crucial que você veja isso não como tragédia, mas como o forno que tempera o caráter necessário para administrar riqueza. Muitos homens desejam a fortuna de José, mas fogem do processo de José. E eu preciso ser franco com você. Sem passar pelo processo, a riqueza se torna uma maldição, não uma bênção. Observe como ele, já escravo, não fica lamentando a injustiça. Ele faz algo radical. Entrega a excelência em uma posição subalterna. Ele se torna o melhor administrador da casa de Potifar. Isso não é resignação, é estratégia de longo prazo. Ele está conscientemente construindo seu currículo de caráter. E você, qual currículo está construindo no seu atual nível? A resposta para essa pergunta define seu limite futuro. Perceba a linearidade do framework: traição, servidão, excelência, credibilidade, oportunidade. Cada degrau é indispensável. Minha tese é direta e desafiadora. A prosperidade de José não foi teológica, foi arquitetada. Foi o resultado inevitável de um conjunto de leis mentais e comportamentais que funcionam com a precisão de uma física. A primeira lei desse framework é a lei da interpretação sobre a reação. Enquanto a maioria dos homens é governada por reações emocionais imediatas, raiva da traição, autopiedade na prisão, arrogância na promoção, José operava em um nível superior, o da interpretação estratégica. Ele não via problemas, via dados. Quando foi jogado no poço, interpretou: este não é o fim, é um desvio. Na casa de Potifar, interpretou: esta não é uma escravidão, é um estágio em administração doméstica. Na prisão, interpretou: esta não é uma cela, é uma rede de contatos de alto nível. Essa recalibragem da percepção é o alicerce de tudo. E aqui está a aplicação imediata para você. A partir de hoje, diante de qualquer evento negativo, uma crítica do chefe, um prejuízo financeiro, uma deslealdade, você vai se fazer uma pergunta que desarma a reação e ativa a interpretação. Que dado este evento está me fornecendo sobre o sistema em que estou inserido? A segunda parte da tese é que esse framework de interpretação só é sustentável por um pilar: a conexão com um propósito maior. Note que eu não usei a palavra fé de forma vaga. Para José, a conexão com Deus era o sistema operacional que dava sentido aos dados brutos da realidade. Não era um consolo emocional, era uma fonte de inteligência lógica. Ele dizia: não estão nas minhas mãos as interpretações, é Deus quem as revela. Isso, traduzido para a nossa linguagem prática, significa: sua visão de mundo, seus princípios fundamentais devem ser tão sólidos que se tornem um filtro através do qual toda a informação passa e é organizada.
O homem sem um propósito maior é refém das circunstâncias. O homem com um propósito maior modifica as circunstâncias. E qual é o seu propósito maior? Acumular riqueza? Isso é uma meta, não um propósito. O propósito de José era administrar e salvar vidas. A riqueza foi um subproduto. Essa inversão é crucial. A riqueza buscada como fim último corrompe e destrói. A riqueza que vem como consequência da excelência em um propósito maior se multiplica e permanece. Portanto, antes dos conselhos táticos, a pergunta fundamental que você deve responder é: que problema maior, além do meu sustento, a minha habilidade pode resolver? O primeiro conselho prático vem da fase de escravo. Excelência na tarefa invisível garante autoridade na posição visível. José poderia ter feito o mínimo na casa de Potifar. Em vez disso, tornou-se tão indispensável que Potifar não se preocupava com nada do que tinha, confiando inteiramente nele. Repare na mecânica. Confiança total é concedida depois da demonstração de competência total no anonimato. Aplicação direta para você. A forma como você gerencia suas finanças do seu lar, a disciplina do seu dia, a arrumação do seu ambiente de trabalho, essas tarefas micro são um teste contínuo. Elas sinalizam para o universo e até para os superiores se você está pronto para administrar um macro. Nenhum homem sábio confia um império a quem não consegue administrar uma gaveta. Essa é a base da autoridade. E quando você age assim, está usando o gatilho da autoridade descrito por Cialdini, mas de forma legítima, não manipuladora. Você se torna a autoridade antes mesmo de receber o título. Comece hoje. Identifique uma área invisível da sua vida, suas finanças pessoais, seu estado físico, seu ritmo de leitura e administre-a com excelência militar por 30 dias. Este é o primeiro degrau. O segundo conselho é de uma sofisticação estratégica absoluta. Domine a informação, mas controle seu tempo de falar. José tinha o dom da interpretação de sonhos, uma habilidade de alto valor. No entanto, ele nunca se oferecia. Ele esperava ser perguntado, na prisão, ao copeiro e padeiro: por que estão com um semblante triste hoje? Ao faraó: ouvi dizer que você precisa de uma interpretação. Ele usa a escuta ativa de Chris Voss de forma primorosa. Faz uma pergunta aberta, escuta profundamente e só então revela seu conhecimento. Isso cria uma atmosfera de demanda, não de oferta barata. Aplicação para você. No mundo corporativo e nos negócios, o homem que fala tudo o que sabe perde poder. O homem que escuta, sintetiza e só fala no momento exato, quando há um vazio de solução e atenção total, adquire uma autoridade monumental. Pare de se gabar dos seus projetos. Pare de dar conselhos não solicitados. Cultive o silêncio estratégico. Deixe que os problemas amadureçam e que as pessoas esgotem suas soluções rasas. Então, e só então, apresente sua interpretação. Isso não é jogo, é timing. Quando você faz isso, está sendo perguntado e sua palavra vale ouro. Terceiro conselho, diretamente da cena do faraó. Traduza sua competência em alívio concreto da dor alheia. O faraó não tinha um desejo por interpretação. Ele tinha uma angústia, uma crise de estado. José não chega e diz: eu interpreto sonhos. Ele escuta o sonho, dá a interpretação e imediatamente acopla um plano de ação governamental detalhado. Agora, o faraó deveria procurar um homem criterioso e sábio e colocá-lo no comando do Egito. Ele não para na análise, oferece a solução executiva. Isso é o ápice da persuasão. Aplicação imediata. No seu trabalho ou negócio, pare de vender suas habilidades como um pacote de serviços. Identifique a dor principal do seu chefe, do seu cliente ou do seu mercado. Fale a linguagem do alívio dessa dor. Apresente-se não como um profissional de marketing, mas como a solução para a falta de clientes qualificados. Essa mudança de enquadramento, do abstrato para o concreto e urgente, é o que faz um homem ser promovido ou um negócio decolar. A pergunta de hoje é: qual a dor específica que a sua principal habilidade alivia? Quarto conselho, da casa de Potifar. A integridade não é apenas moral, é um ativo estratégico de longo prazo. A tentação com a esposa de Potifar foi um momento decisivo. A recusa de José não foi apenas um não moral, foi um cálculo de risco de longo prazo. Ele disse: como poderia eu, então, cometer esse grande mal e pecar contra Deus? Ele enxergava além do prazer imediato, via a destruição de todo o crédito construído. E quando foi falsamente acusado e preso, sua integridade passou no teste mais difícil, o do anonimato e da injustiça. Isso criou um currículo indestrutível.
Aplicação. Em um mundo de atalhos, a integridade se torna um diferencial raríssimo e valioso. Ser o homem que cumpre a palavra, que não fala mal pelas costas, que não se envolve em esquemas duvidosos, parece um prejuízo no curto prazo. No longo prazo, é esse escudo que permite que você atraia sócios confiáveis, receba oportunidades pesadas e durma em paz. A riqueza acumulada sobre a areia movediça da desonestidade escorre pelos dedos. Pergunte-se, qual pequeno comprometimento de ética você está tolerando hoje que pode minar de um império amanhã? Quinto conselho, da reconciliação com os irmãos. Domine a narrativa com graça, nunca com revanche. Anos depois, no auge do poder, José tem seus irmãos à sua mercê. Ele poderia esmagá-los. Em vez disso, ele conduz um processo elaborado de teste e finalmente revelação, dizendo: não foram vocês que me mandaram para cá, mas Deus. Isso é magistral. Ele reescreve a narrativa da traição como parte de um plano maior, liberando-se do veneno da vingança e consolidando seu poder moral. Ele usa o elogio sincero de Carnegie de forma divina, ao reconhecer as qualidades dos irmãos e acolhê-los. Aplicação. Guardar rancor por traições passadas é um peso morto para a mente de um homem que constrói impérios. A vingança é um projeto que desvia recursos. A pacificidade estratégica, que não é fraqueza, mas soberania, libera energia mental para a criação. Além disso, a forma como você fala daqueles que o prejudicaram define seu caráter perante novos aliados. Seja o homem que transforma cicatrizes em credenciais, não em gritos de guerra. Agora, vou lhe contar uma história real para fixar este conselho. O sexto e mais crucial. A riqueza se constrói nos anos de abundância, para se colher nos anos de escassez. Conheci um homem, vamos chamá-lo de Marco. Ele era um engenheiro talentoso, vivia o auge do ciclo econômico há alguns anos, ganhava muito, mas seu padrão de vida inchou na mesma proporção. Carro novo, apartamento maior, viagens internacionais. Ele interpretava a abundância como uma nova normalidade permanente. José, diante dos 7 anos de fartura no Egito, fez o oposto, impôs um tributo de 20% sobre toda a produção e estocou. Ele via a fartura como uma janela de oportunidade temporária. O que aconteceu com o Marco? Veio a crise do setor. As encomendas despencaram. Ele foi demitido, sem reservas, porque seu estilo de vida consumia 100% da renda. Ele entrou em desespero. Perdeu o apartamento, o carro e a pressão familiar quase destrói seu matrimônio. Ele havia confundido renda alta com riqueza. Riqueza é o que sobra e se multiplica quando a renda para. Aqui está a virada do Marco e a aplicação prática do conselho de José. No fundo do poço, ele lembrara dessa história. Decidiu agir. Conseguindo um emprego menor, ele estabeleceu sua própria lei dos 20%. Antes de qualquer despesa de estilo de vida, 20% ia para uma reserva inexpugnável. Outros 10% para a educação financeira. Ele viveu com 70% do salário reduzido. Nos 3 anos seguintes, essa disciplina permitiu que ele acumulasse um fundo. Mas o mais importante, durante essa fase de vacas magras, ele usou o tempo para se requalificar, estudar o mercado e observar. Ele notou que muitas pequenas empresas da sua região estavam falindo e vendendo equipamentos de qualidade por uma fração do valor. Usando parte de seu fundo, ele comprou esses equipamentos. Quando a economia começou a dar os primeiros sinais de recuperação, ele não buscou outro emprego. Ele abriu uma oficina de usinagem especializada, com custo de aquisição baixíssimo, e atendeu justamente as empresas que estavam retomando. Em 2 anos, o negócio dele valia mais do que todo o patrimônio que ele havia perdido. O Marco entendeu. A riqueza não está em gastar na fartura, mas em semear na fartura para colher na escassez. Ele se tornou um José em escala menor. Os conselhos de José formam uma corrente. A excelência no invisível lhe dá credibilidade. O silêncio estratégico lhe dá mistério e demanda. O enquadramento como solução lhe dá oportunidade. A ética lhe dá durabilidade. A pacificidade lhe dá paz mental para operar. E o planejamento anticíclico lhe dá perenidade. Quando você sincroniza esses 6 primeiros, você para de ser um funcionário do sistema e se torna um arquiteto de sistemas. Os próximos 4 conselhos que vou revelar na sequência, e você não pode perder, aprofundam as relações de poder, a gestão familiar e a construção de um legado. Porque acumular riqueza é uma coisa, estabelecer uma linhagem que a administre por gerações é outra. E José fez as 2 coisas. Você quer saber como?
Essa é a alça aberta que vamos fechar no próximo bloco. Mas antes, preciso que você internalize uma verdade. Até aqui, tudo o que falamos é executável. Não é teoria, é uma engenharia reversa da prosperidade. Vamos fazer uma revisão rápida e poderosa, porque a repetição é a mãe da maestria. O framework mental de José começa com a lei da interpretação sobre a reação. Você coleta dados, não se ofende. É sustentado por um propósito maior que transforma a riqueza em subproduto. E os conselhos práticos são: 1. Administre o micro para receber autoridade no macro. 2. Use o silêncio e a revelação timingada. 3. Enquadre sua habilidade como alívio de dor. 4. Use a ética como ativo estratégico de longo prazo. 5. Domine a narrativa com graça, não revanche. E o decisivo 6. Planeje anticiclicamente. Acumule na fartura para reinar na escassez. Agora, se você quer os 4 conselhos finais, aqueles que tratam da gestão do poder absoluto, do relacionamento com a família que o traiu, da criação de filhos em meio à riqueza e do plano sucessório, você precisa se inscrever no canal e ativar o sininho. No próximo vídeo, que será liberado na quinta-feira, vou detalhar esses pilares com casos ainda mais específicos para homens acima de 30 e 40 anos, incluindo estratégias de investimento análogas à economia egípcia de José. A inscrição é gratuita, mas o conteúdo é de alto nível. Não perca a continuação deste manual. O link está na descrição. Inscrever-se no canal é o primeiro passo para uma comunidade de homens que estão aplicando esse framework. Nos comentários, quero que você responda com o número do conselho que mais ressoou com você hoje e por quê. Essa troca não é superficial. Ao verbalizar sua escolha, você está solidificando o compromisso com aquele princípio. Eu, pessoalmente, leio os comentários e muitas vezes respondo com insights adicionais. Além disso, ao se inscrever, você terá acesso a uma playlist secreta com entrevistas de homens que implementaram essas mudanças e transformaram suas trajetórias financeiras e familiares em 24 meses. Este não é um canal de motivação vazia, é um laboratório de aplicação estratégica. A jornada de José foi solitária no começo, mas ele terminou rodeado por uma família restaurada e uma nação salva. Sua jornada não precisa ser solitária. Conecte-se com outros que falam a mesma linguagem. A riqueza flui melhor em rede, desde que a rede seja composta por princípios sólidos. E aqui, os princípios são claros. Chegamos ao fim desta primeira parte. Espero que sua mente esteja repleta de conexões novas. O convite final que faço a você é este: não admire José, emule-o. Escolha um único conselho dos 6 que discutimos e o implemente com fidelidade absoluta pelos próximos 90 dias. A transformação não virá por assistir a um vídeo, mas pela ação disciplinada e repetida. José não construiu os celeiros do Egito em um dia. Ele seguiu um plano, degrau por degrau, de escravo a governador. Sua vida atual é o seu Egito particular. As vacas magras e gordas virão. Os ciclos são inevitáveis. A questão é: você será o escravo das circunstâncias ou o arquiteto que as administra? A mentalidade de arquiteto está disponível para você aqui e agora. Comece, aplique, registre seus resultados. E quando estiver pronto para os próximos 4 conselhos, estarei aqui na próxima quinta-feira para entregar a você o restante do framework. Até lá, permaneça firme, interprete os dados e construa. Um forte abraço.